Pais, amados irmãos, que a graça de Deus esteja edificando a vida de vocês. E eu queria falar hoje sobre covardia. Para falar sobre covardia, eu gostaria de falar sobre duas visões. Um detalhe só, que é o que o dicionário diz, e o que Deus enxerga, como Deus enxerga a covardia. O Google diz aqui, que a covardia é um comportamento que detona a ausência de coragem, atitude, gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta de ousadia ou violência contra o mais fraco. E Deus, como que ele explica a covardia? Ele vê a covardia de uma forma um pouco diferente. Para explicar, a gente vai abrir em Apocalipse 21:8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. E esta é a segunda morte. Então Deus ele é tão radical assim com pessoas que sentem medo. Elas são pessoas tímidas que sentem medo apenas. É aí que tá. E essas pessoas, quando elas se permitem ser paralisadas pelo medo, elas estão dizendo duas coisas para Deus. A primeira é que elas não confiam em Deus. E a segunda é que elas têm mais temor pelas coisas deste mundo, pelas adversidades da vida, pela fome, pela miséria, pela perseguição, por qualquer outro aspecto humano, mais do que ao próprio Senhor. E isso Deus não pode aceitar. Tanto que em Provérbios 1 fala sobre que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Aqueles que são sábios, eles partem de um ponto, que é temer a Deus. Então, a segunda pergunta seria o quê? Como vencer a covardia? Como que eu venço a covardia? E a resposta é simples: depositando toda a sua confiança no Senhor e permanecendo no seu amor. É como uma criança que tem a sua coragem independente do pai presente. Ele só é corajoso, ele só possui confiança em si mesmo quando o pai está presente, porque para ele o pai é o ser mais forte. Só que tem uma boa notícia: nós temos um pai muito mais forte do que qualquer outra paternidade que existe aqui na Terra. Ele é todo poderoso, é o alfa, o ômega, o início e o fim, onde tem toda a sabedoria, todo o poder, todo o conhecimento, e ele é soberano e nada foge do controle dele. E é nesse pai que tem nos chamado para depositarmos a nossa confiança nele. E assim vencemos a covardia. Uma coisa que eu também queria especificar aqui é a diferença entre temor e medo. Medo é aquilo que te paralisa. Qualquer coisa que te paralisa é medo. Porém, temor é aquilo que te faz andar com cuidado. Ou seja, qualquer coisa que detona um sentido de importância, você entende a importância daquilo, em vez de você não fazer por medo, você vai e faz com todo o seu zelo. Lembra das parábolas dos talentos que Jesus falou? Que a um ele deu 5, a outro deu 2 e a outra deu 1. Os dois primeiros eles produziram mais talentos, pois eles tiveram temor pelo dinheiro do Senhor e pelo Senhor deles. Então eles começaram a trabalhar com todo o zelo, com toda a sua capacidade que o próprio Senhor deles tinha distribuído, mediante a capacidade de cada um, para que eles produzissem mais talentos. Porém, o último, por medo, enterrou o talento. Ele não confiou no Senhor, não confiou naquilo que o Senhor viu, na sabedoria do Senhor e no Espírito Santo, podemos dizer assim. Vamos ver algumas passagens que ajudam a gente a entender isso. 2 Timóteo 1:7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Abram comigo aí também Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Esses são textos bíblicos que falam sobre aquilo que Deus depositou em nós, os grandes talentos que Ele nos deu. Em 1 Coríntios também Paulo fala sobre nós temos toda a capacidade de expressão no Espírito Santo. E isso é porque Deus nos depositou a mesma paternidade e Ele viveu aqui na Terra. Nós somos discípulos de Cristo porque nós seguimos as pegadas dele. E quais são as pegadas de Cristo? Andar segundo aquilo que o Pai desejava, andar segundo aquilo que o Espírito Santo direcionava para viver. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, nós temos toda a capacidade de expressão, toda a coragem, toda a sabedoria necessária para viver mediante aquilo que Deus nos deixou. Então,
tenham ânimo, porque nós não somos órfãos. Deus não nos deixou um espírito de orfandade, mas um espírito de paternidade nova. Ele prometeu isso, que nós não ficaríamos órfãos, e nós não estamos. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, assim como eu falei antes, a coragem que nós temos seja dependente da presença do Pai nas nossas vidas, da presença do seu Espírito em nossas vidas. Nós sabemos que nós não precisamos mais ser paralisados pelo medo, né? Nos permitir ser paralisados pelo medo de perseguição, pelo medo de fome, pelo medo de falta de recursos. O próprio Senhor nos promete em todo momento, para a gente não andar ansioso pelos dias, que Ele nos concederia tudo. Ele fala no Sermão do Monte que basta cada dia o seu mal. E se as aves do céu, mesmo sendo apenas uma criação, têm todo dia o seu sustento, quem dirá vós que são filhos? Não andeis ansiosos por causa do coronavírus, por causa da economia que vai ser afetada por isso. Antes, depositem a sua confiança no Senhor. Não andeis ansiosos por causa de perseguições, porque isso é motivo de júbilo. Em Tiago, capítulo 1, ele fala que isso é motivo de júbilo, porque isso ajuda a trazer uma perseverança na fé, uma fé lapidada no Senhor. Uma fé que pode suportar as pressões, é a cada dia mais uma fé verdadeira no Senhor. Livrem-se do medo de expor o pecado de vocês, porque isso é orgulho. Então não escondam mais, se exponham para pessoas maduras, mas se exponham para que vocês sejam perdoados e para que vocês consigam novamente andar sem nenhuma culpa de pecado. Lembre-se, o acusador é o Satanás e não é Deus. Deus ele não está aqui para te acusar e trazer peso, mas para trazer perdão. Porém, é necessário confessar os pecados para ser perdoado. E para finalizar, eu queria ler uma passagem de Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, também nos considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então, meus irmãos, eu gostaria de encerrar esse vídeo por aqui e falando da seguinte forma: não fiqueis com medo e não depositem a confiança de vocês em objetos sagrados, né? Não depositem a confiança de vocês em rituais semelhantes ao que acontecia no Antigo Testamento, como óleo ungido nos umbrais da porta, porque se o Espírito Santo de Deus não estiver na vida de vocês, isso não terá poder algum. Se Deus, pela sua soberania, não estiver do lado de vocês, se vocês não entenderem o que Ele está falando, e isso só é possível pelo Espírito Santo, isso não terá efeito algum. Em Salmos fala que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então depositem a confiança de vocês no Senhor e permaneçam no amor dEle, para que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneçam no caminho do Senhor. Então é isso, meus amados irmãos, que possamos estar juntos cada dia mais, trazendo ânimo e vivendo nesse mesmo caminho de confiança no Senhor. Abraço. Fiquem com Deus.